Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Em um dia muitíssimo especial para nós. Hoje nós celebramos a solenidade de Corpus Christi, o corpo de Cristo. Quero convidar você a abrir bem o seu coração e meditar comigo o Santo Evangelho que você vai encontrar aí na sua Bíblia, em Marcos capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 28. Acompanhe. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos uma grande solenidade, a solenidade de Corpus Christi. Hoje é o dia da gente manifestar publicamente a nossa fé no corpo de Cristo presente no Santíssimo Sacramento do altar. Então hoje acontecem as procissões mundo afora, onde nós temos a oportunidade de dizer ao mundo que aquele que está ali no sacrário não é apenas um pãozinho, mas é a presença viva de Jesus. Não é um pãozinho abençoado, é o corpo de Cristo. Uma presença real. Corpo, sangue, alma e divindade. Nosso querido São João Paulo II, ele escreveu um documento, Ecclesia Eucaristia, em que ele dizia essa frase, começava com essa frase: a igreja vive da Eucaristia. E é verdade. Nosso grande São Padre Pio dizia: o mundo pode viver sem o sol, mas não pode viver sem a missa. Por quê? Porque a Eucaristia é o alimento da nossa alma. Na última ceia, antes de se entregar no alto da cruz, Jesus se entrega no pão e no vinho. Jesus reúne os seus discípulos e institui o seu corpo, o seu sangue, no pão e no vinho. Então entenda bem, o que nós celebramos em cada missa não é apenas uma repetição simbólica do que aconteceu naquele dia, mas uma atualização do que aconteceu naquele dia. Jesus está presente na Eucaristia. Que a gente possa, de fato, abrir o nosso coração. Eu acho tão
tão linda quando a gente vai refletir a vida do nosso querido beato Carla Cutz, o amor profundo que ele tinha pela Eucaristia. Um jovem de apenas 15 anos que recebeu Jesus com 8 anos de idade e se comprometeu de não faltar mais à missa diária. O pároco dizia que era fácil encontrar o Carlo diante do Santíssimo Sacramento. O Carlo desejava constantemente participar da missa diária. E ele falava, a Eucaristia é a autoestrada para o céu. É o caminho mais rápido, é o caminho em que a gente pode percorrer facilmente, a gente chegará ao céu. E muitas vezes nós ainda não reconhecemos a presença de Jesus na Eucaristia. A gente troca a missa por qualquer coisa, pelo celular, por uma série, por um aniversário, por uma praia, por um churrasco. Domingo, dia do Senhor. A gente precisa ir cumprir o nosso compromisso. Eu passei toda a minha infância ouvindo isso do Frei Agostinho, o frei que inspirou a minha vocação. Que faltar à missa do domingo é pecado, porque é o nosso compromisso. Domingo, dies Domini, dia do Senhor. Se ele me dá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é dele. E eu preciso valorizar, eu preciso reconhecer, eu preciso buscar essa presença de Jesus. Eu me lembro que quando eu morei no Piauí, em uma região missionária no sul do Piauí, tinha pessoas que andavam 12 quilômetros, 2 léguas, para participar de uma missa. Quando eu morei no Alto Solimões, que a gente fez uma viagem no Rio Içá, passamos 23 dias, eu, Frei Gino e outros estudantes, visitando cada comunidade, uma viagem que não acontece sempre. Era muito bonito nas aldeias, as pessoas que esperavam uma missa uma vez no ano, 2 vezes no ano. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de ir visitar Jesus na Eucaristia, de ir até a missa para receber o corpo de Cristo, mas não. A gente troca Jesus Eucarístico por qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer sentimento, qualquer diversão. Hoje é o dia da gente retomar esse amor ardente. Lembra dos discípulos de Emaús? Eles escutaram Jesus falar, pregar pelo caminho, mas foi ao partir do pão que eles reconheceram Jesus. Dom Bosco dizia: quer receber muitas graças, visite muitas vezes Jesus na Eucaristia. Agora, se a gente quer deixar a nossa alma vulnerável ao demônio, se afaste da Eucaristia. Creio que a Santa Teresinha que dizia, doutora da igreja, dizia, a primeira coisa que o demônio busca fazer quando ele quer destruir uma alma, roubar uma alma de Deus, é afastar essa alma da Eucaristia. Então hoje, Corpus Christi, hoje celebrando o Corpus Christi, a gente precisa olhar para a Eucaristia e reconhecer o que de fato é. Jesus não disse isso vai parecer com o meu corpo, vamos fazer de conta que isso é meu corpo. Não, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E não é que nós sejamos canibais, não. Comungar,
a carne de Cristo, o sangue de Cristo, na espécie do pão e do vinho, é comungar a vida. À medida que a gente recebe Jesus, nós vamos sendo cristificados. É o corpo de Cristo em nós. Como diz aquela linda música dos Focolares, o pão do céu és tu, Jesus, via de amor nos transformas em ti. Nós vamos sendo transformados por Ele. Que lugar a Eucaristia ocupa na sua vida? Você, como um cristão católico, você tem uma vida eucarística? Você adora Jesus na Eucaristia? Você valoriza a missa como aquilo que o Padre Pio dizia, a missa é o céu na terra? Esses dias, há poucos dias, eu fiquei muito tocado, muito comovido de um vídeo que viralizou nas redes sociais, na internet, de um garotinho chamado Caio. A mãe dele é catequista, o preparou muito bem. Ele é aqui de Santa Catarina, Balneário de Camboriú. E no dia que ele foi receber a Eucaristia, ele, ao chegar diante do sacerdote, ele deu um sorriso lindo. Depois eu vou deixar uns stories do WhatsApp e você pode procurar aí na internet. E quando ele voltou, ele recebeu Jesus na Eucaristia. E quando ele voltou para a cadeira dele, ele sentou um pouquinho, depois ele se ajoelhou e ele começou a chorar. Um choro copioso, um choro forte, um choro bonito. Uma criança, gente, adolescentezinho, sentiu o fogo do amor de Deus arder no peito dele. E depois, um relato, ele falou o que ele sentiu. Ele disse para a mãe: eu pensei em todo o amor que ele tem por nós. Pensei em todo o amor que ele tem por nós. Será que você ainda sente isso quando comunga? Será que nós sentimos isso quando a gente recebe o corpo de Cristo? O meu coração ainda arde. É tão bonito ver na vida do Padre Pio, quantas e quantas vezes na missa o Padre Pio ia consagrar Jesus e ele começava a chorar. Porque ele dizia, perguntaram para ele o que é a missa. Quem está na sua missa? Ele disse, o céu, a Virgem Maria, os anjos. E nós temos oportunidade. E muitas vezes a gente não valoriza. A gente trata a Eucaristia como se fosse um pãozinho abençoado. Não. É Jesus. O pão do céu. O sacramento de amor. O pão dos anjos. Depois leia, procure e pesquise. O nosso querido Beato Carlo Acutis, mais uma vez eu falo dele, porque era um jovem eucarístico. Ele juntou mais de 126 milagres eucarísticos, eu acredito que é isso. Mais de 126 milagres eucarísticos, comprovando a presença de Jesus na Eucaristia. Então hoje, Corpus Christi, renove o seu amor por Jesus eucarístico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus do céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.